Você já percebeu que muitas vezes não é o que você fala, mas o tom de voz que muda tudo em uma relação? Se você é nova por aqui, eu sou Gabriele Tubbs, estrategista emocional e espiritual, criadora da estruturação emocional, e aqui eu guio você, mulher bem-sucedida, a se libertar de traumas e despertar alto amor para relações justas. Quantas relações será que você já perdeu por ter falado de uma forma um pouco atravessada? Essa semana que passou, eu escutei, né? Eu não presenciei com os meus olhos, mas eu presenciei com os meus ouvidos. Uma mãe falando de uma forma um pouco impositiva com a criança que estava fazendo birra para fazer a aula de natação dela. Quando ela chegou no banheiro, ela me deu um bom dia, muito educada, com um tom muito amável, bastante diferente do tom que ela tinha a recém-utilizado com o filho dela. Não sei se naquele momento ela achava que não tinha ninguém escutando, ninguém vendo. E aí como fica isso? O tom que uma mãe fala com o filho ou a filha, ou o tom que o pai fala com um filho e uma filha. Olha os traumas que isso vai causar nessa criança quando ela se tornar um adulto. E se você for essa adulta que está agora me ouvindo, que foi tratada com desdém, que foi tratada com tons ríspidos lá na sua infância, e hoje você vive, mesmo como uma mulher adulta, bem-sucedida, extremamente próspera, um tom de rasgar as pessoas quando você fala com elas, principalmente as pessoas da intimidade. Um pai, uma mãe, um filho, um sobrinho, um marido, um namorado e tudo mais. E aí, como fica? Por isso não é o que você fala, é o como você fala. Então eu te pergunto agora, minha imperatriz, o que o tom de voz que você usa está revelando sobre as suas relações, hein? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber e eu quero te conhecer. E hoje, no final desse vídeo, eu tenho um convite muito especial, que caso você já acompanhe os vídeos curtos aqui do canal, você já deve estar sabendo. Se não, você fique comigo até o final do vídeo e não perca essa oportunidade por nada. Eu quero realmente te lembrar que o maior luxo da tua estruturação emocional não é ter mais, minha mulher imperatriz bem-sucedida, né? É sentir mais, é viver relações justas, leves, nutritivas. Só que para isso você precisa de amor próprio. Você precisa elevar a tua autoestima, que deve estar lá no dedão do pé, mesmo você sendo bem-sucedida. Sim, porque ali nos holofotes, ali no palco, você performa bem. E nos bastidores? Chora no banho? Chora na tua cama? Como fica isso? E essa busca de você ser amada pelo que você é e não só pelo que você entrega. Se você sente isso, já sentiu alguma vez, aqui é o teu lugar. Inclusive, eu te recomendo que você busque aqui no canal vídeo de Comece Aqui para você entender um pouco mais sobre qual é esse trabalho que eu realizo aqui da estruturação emocional e também busque o vídeo do Como Posso Te Ajudar, onde você vai ter os caminhos ali a seguir. Qual é a trajetória que você passa comigo aqui na estruturação emocional. Então, hoje a gente vai realmente mergulhar em como o seu tom de voz pode construir ou destruir qualquer relacionamento. Não pense que isso destrói só relacionamento afetivo. A diferença de você destruir um relacionamento entre alguém da família e o afetivo é que muitas pessoas da família, principalmente os mais próximos, não vão virar as costas para você. Mas até parentes mais distantes vão virar as costas para você, além de um marido que ele não tem um vínculo exatamente com você. Não tem um vínculo de nascimento com você, correto? Então seja com seu parceiro, com seus filhos, com a sua equipe de trabalho ou até com você mesma, porque certamente como você está tratando o outro lá fora é como você se trata. É como você se trata lá no teu oculto, lá no teu secreto. É aquele pensamento que fica martelando na tua cabeça, aquele pensamento que vai, volta e se repete. Então, para pensar. Aquela mãe que eu citei ali no início, na intimidade se utiliza um tom mais ríspido, mas para os desconhecidos, aquele tom mais suave, né? Como se fosse a princesa da Disney, mas você não é a princesa da Disney. Você é uma imperatriz, tome o seu lugar. Um outro exemplo são aqueles casais, né, em que entre eles é só farpas, né? Mas quando estão entre amigos, além de terem um tom mais ameno, mais suave com os amigos, entre eles, nesses momentos, se comunicam com um tom mais suave. Mas mesmo assim, pode acontecer de alguns casais, na frente de amigos, um ficar ali, ó, alfinetando, um ficar ali alfinetando o outro. Feio, horrível, né? É isso que você quer para você? Provavelmente não, né? E no trabalho?
uma liderança mais autoritária com a sua equipe, para você que é do meio empresarial, uma executiva, ou uma liderança autoritária com os seus colaboradores, você que é empresário e tem funcionários, mas com os clientes ali super simpática. Será que isso é bonito? Pense sobre isso. Mas da onde vem isso na realidade, minha imperatriz? Isso tem essa origem que eu falei aqui. Qual é a origem? A origem é a forma como você se trata. Porque se você não tem auto-amor, e não tem, se você passa, se você está se identificando com esse vídeo, com essa fala mais rígida, mais ríspida com as pessoas ao teu redor, é porque você não se trata bem. Você, sem perceber, você já traz uma crítica interior. Só que pode até aparentar para o mundo ser mais doce, mas ali no seu íntimo está sempre se criticando, sempre se cobrando. Mas também pode viver esse processo interno e para o mundo também se mostrar ríspida e agressiva. Tem esses dois lados da moeda. Comenta aqui embaixo qual dessas duas mulheres é você. Com qual situação você se identifica mais? E agora eu vou te contar um segredo, te fazer uma revelação aqui. Na realidade, o tom de voz que você usa, ele realmente ele é um espelho da tua estrutura emocional. Então, ele denuncia se você fala de um lugar de barganha, de controle ou de auto-amor mesmo. Agora, se você não tem esse auto-amor, né? Ou seja, se você não se ama de verdade, provavelmente você vem experienciando essas relações externas de baixo valor, de baixa estima. Então, agora eu trouxe aqui 3 tons de voz que moldam as suas relações. Primeiro deles, o tom da barganha, que é aquela voz doce demais, mas carregada de expectativa. Que é um exemplo, aquela mãe que fala toda bonitinha com o filho, mas com aquele tom de obediência cega, sabe? Como se no olhar, porque a gente não pode esquecer que também tem a linguagem não verbal, né? Então, as expressões, a expressão corporal, o olhar, independente da fala e do tom de voz, também comunicando, né? Tudo comunica na realidade. Então, aquela vozinha muito docinha, nananã, mas carregada dessa obediência. E sabe qual é o resultado desse uso desse tom de barganha, né? Como se estivesse trocando as coisas, é cada vez ir corroendo a relação, desgastando a relação. E o pior, trazendo um ressentimento. Então você acha que você vai vivendo a tua vida plena, mas não, porque você está carregando, sabe o quê? Traumas. Traumas do passado, traumas da infância, que estão tudo aí dentro de você. Enquanto você não mexer nisso, enquanto você não olhar para papai, enquanto você não olhar para mamãe, como fica? Tá fugindo disso por quê, minha imperatriz? O segundo tom é o tom de controle. Uma voz mais ríspida mesmo, dura, que acaba tentando impor amor através do medo ou de uma tentativa de respeito. Porque a pessoa acha que no tom de controle ela vai ser respeitada, mas não necessariamente. Pode acontecer para alguns casos, mas não de uma forma geral. Pelo contrário, ela começa a ser desrespeitada porque ela não está se respeitando no momento que ela está agindo assim. E um exemplo disso, vamos dar um exemplo aqui sim, na parte amorosa, né? Um casal em que um fala no tom mais alto como se fosse para impor ordem. E aí, muitas vezes, os dois já estão falando num tom elevado. Vamos dizer, o homem muitas vezes eleva a potência da voz com mais facilidade e a mulher vai junto, se submetendo, porque está utilizando o tom do controle. Basicamente, o nosso canal é de mulheres. Os homens são bem-vindos aqui, se identificam, se passam por esse processo. Porém, imagina que coisa bem feia uma mulher que está ali, nesse tom elevado. Aí, sabe qual é o resultado disso? Pode ser, por um lado, de fato, um silêncio, um afastamento e sempre mágoas, independente de o silêncio ou brigas ruins, bem desagradáveis. Um confronto, um combate ali todo ao amor, que traz uma firmeza, mas ao mesmo tempo uma suavidade. Uma voz de quem já se escolheu, de quem consegue se olhar, porque já se ama. E não precisa comprar amor. Não precisa comprar amor nem por dinheiro, nem por entregas, porque quem cuida e cuida muito e tá ali sempre vou cuidando, é uma forma de controle. É uma forma de carência, de eu me dou tanto, porque é como se eu estivesse aqui fazendo um aceno para me enxergarem. Por isso estou sempre tirando de mim para dar para o outro. E aí, olha um exemplo de uma mãe com um filho, que ela poderia dizer: meu filho, eu sei que você está frustrado, mas eu estou aqui com você. Já é um outro tom, é um tom de nutrição, é um tom de conexão, é um tom de confiança.
Percebe? Então, qual desses 3 tons você se identifica mais? Em que momento? Em qual dos tons você está no momento? O de barganha, o de controle ou o de alto amor? Você já atingiu o tom de alto amor? E olha só que interessante aqui uma metáfora para você. O seu tom de voz, ele é como um perfume. Ele continua no ar, mesmo quando as palavras já foram embora. Provocante e profundo isso, né? Então agora me conta, qual é o tom que mais domina suas conversas hoje? Me conta aqui. Escreve número 1, barganha, número 2, controle, número 3, alto amor. E lembre-se que o que sustentam as relações não são apenas palavras, mas a energia que traz por trás das palavras. Então perceba que o seu tom de voz, ele realmente revela a sua estrutura emocional. E não adianta apenas tentar falar mais bonito, é preciso realmente transformar a raiz. E é exatamente isso que nós vamos fazer no Desafio Florescer. Porque a raiz dessa fala ríspida, dessa fala, são traumas emocionais, são traumas que estão no teu passado. Então, enquanto você não olhar para isso com coragem, enquanto você não curar isso, infelizmente, você não consegue mudar ainda o seu tom de voz. Então, eu falei para vocês que eu tinha aqui um convite a ser feito e é um convite magnético. Dia 22 de setembro, a primavera entra. E essa mudança de estação vai te trazer o presente do Desafio Florescer. Eu vou abrir essa jornada única de 21 dias. Vão ser 21 dias intensos, onde eu vou te conduzir, te guiar a você reconhecer na prática como a sua estruturação emocional impacta cada palavra que você fala, cada tom que você usa e principalmente cada vínculo e relação que você constrói. É um desafio florescer para florescer o teu auto-amor para relações. Só que eu preciso te dizer que as vagas, elas são limitadas. Por quê? Porque eu vou te acompanhar ali pessoalmente num grupo de WhatsApp durante esses 21 dias. Então, as inscrições estão abertas, mas elas também não ficam por muito tempo, porque logo já chega dia 22 de setembro, não é mesmo? Então, como esse é um trabalho profundo e transformador, eu escolho, caminhar apenas com um grupo seleto de mulheres. E quando as vagas fecharem, não tem garantia de uma próxima edição tão cedo, tá? Porque, a princípio, esse é um desafio criado especificamente para a primavera. Imagina se a gente for esperar a primavera do ano que vem. Meu Deus do céu. Você acha que você tem tempo para isso? Não tem, não. Até lá, você já perdeu muitas relações. É urgente você cuidar de você. É urgente você cuidar do teu auto-amor. Então, se você sente que está pronta, minha imperatriz, para florescer nas tuas relações com o seu parceiro, com os seus filhos, com a sua equipe e principalmente com você mesma, clica no link aqui embaixo, na descrição, agora, e já garanta o seu lugar no Desafio Florescer. Essa pode ser a virada que você estava esperando. Porque no final das contas, a minha mensagem é uma só para você. Alto amor para relações. E eu te vejo no nosso próximo vídeo da semana que vem, no domingo, e te deixo aqui meus beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor e alto amor no seu coração para as tuas relações.